E até falando nessa sensibilidade dos pais, quero então iniciar minha conversa aqui com o Ricardo, que fala sobre inteligência emocional, porque nos falta inteligência emocional para lidar com crianças muitas vezes, não é verdade, Ricardo? Sem dúvida nenhuma. Mas antes, desculpa te interromper, queria que você falasse então, até para clarear para quem está nos acompanhando, o que é a inteligência emocional que nos falta muitas vezes? Eu vou dizer inteligência emocional de uma forma bem simples, né? Ela nada mais é do que você aprender a lidar com as suas emoções. E muitas vezes a gente sente raiva quando é criança, a gente sente tristeza, alegria, e com o passar do tempo a gente não aprende a lidar com isso. Eu digo assim, quando você é criança ainda, né, o pai fala assim, pare de chorar, engole o choro. E na verdade a criança precisa expressar. E eu vejo que a gente não vem aprendendo isso desde a infância. E quando a gente chega na fase adulta, a gente no trânsito até buzina, berra, grita, e a gente fala assim, ó o que o cara fez. Na verdade é eu que não estou sabendo lidar com uma situação que veio do meio. É isso mesmo. E por isso que quando eu falo assim, é importante a gente aprender a blindar a nossa mente para que a gente consiga não deixar pensamentos intrusivos manipularem as nossas ações. E a gente vai, através do pensamento, um sentimento, uma emoção, a gente vai expressar uma ação. E muitas vezes a gente fala assim, Ricardo, mas o que realmente é inteligência emocional? Aprender a lidar com suas emoções. Ricardo, quer dizer que eu não posso ficar triste, não posso ficar com raiva? Não, você tem todas essas emoções. É como você lida com ela. Muitas vezes a raiva ela pode ser algo que vai te impulsionar em alguma coisa que você precisa na tua vida. E não que ela seja ruim, é como você lida com ela. Entendi. Ou seja, é ser inteligente. É ser inteligente. É ser Simples inteligente. assim, né? Simples Exatamente. assim. Quando a Juliana traz ali a questão dos traumas, né, que são causados na infância, a gente que estudou sobre inteligência emocional, a gente começou a entender quantos dos nossos traumas foram criados lá e que nós não tínhamos consciência. Que bom que agora temos aí uma hipnose para ajudar maravilha. as crianças, mas muitos adultos, principalmente os que estão nos acompanhando, não tiveram essa oportunidade de tratar isso lá na fase da infância. De que forma a inteligência emocional pode nos ajudar a superar esses traumas? Porque uma coisa é eu saber lidar com as minhas emoções, outra coisa é eu curar aquilo que já aconteceu para que eu possa avançar na vida. Seria blindando a minha mente? Também. Eu vou dizer que o blindar sua mente, a partir desse momento, você não deixa mais novos traumas acontecerem. Perfeito. Os traumas que você já tem, você precisa resolver. A gente chama de processo de ressignificar. A gente tem um trauma do passado, uma dor, um sentimento de injustiça que a gente precisa dar um novo sentido para isso, que a gente chama de ressignificar uma dor do passado. Você precisa curar essa ferida. O blindar da mente vem após você ressignificar. Porque se você não ressignificar, aquela dor ainda está dentro de você. Você vai fazer com que outras dores ou outros pensamentos de injustiça, como você vai se sentir exatamente, não entrem mais. Mas você ainda vai ter aquela dor. Então, para você estar totalmente curado, você precisa ressignificar essa dor do passado. Ricardo, mas quer dizer que nunca mais eu vou ter uma dor? Não, você vai ter ainda. Só que você vai conseguir ter um olhar diferente para isso. Perfeito. Porque diz assim, Ricardo, quando eu mudo, o mundo muda? Não, ele continua do mesmo jeito, ele continua com as mesmas situações, nas mesmas situações. O mundo ele não para de girar porque você tem um problema. E quando nós entendemos isso, nós vamos assumir o controle da nossa vida. E a gente começa por dentro e muita gente quer controlar o externo. E não é dessa forma, porque o externo não está no nosso controle. Quem está no controle são as nossas emoções. E como a gente vai reagir diante do mundo, de um trabalho, de um casamento, com o marido, com a esposa, com o filho, quando chega do colégio. Como a Juliana falou, assim, muitas vezes você vai pegar, o teu filho vai chegar com uma prova extremamente importante para ele te mostrar a nota. Meu filho, quando trouxe todas as provas, papai, eu tirei várias notas, mas uma eu tirei vermelha. Ele falou assim, mas nas outras eu fui muito bem. Eu falei assim, filho, o que você precisa fazer? Tem que estudar mais, papai. Então tá tudo bem, filho. Você sabe que você precisa estudar mais, você já sabe qual é o próximo passo. E desde pequeno ele tem a convicção, independente se ele fizer algo, quebrar um copo, eu ainda vou continuar amando ele. Porque eu aprendi a usar as minhas emoções e ter inteligência emocional para que eu possa melhorar na criação dele. Que nos 2 primeiros eu não tive. Claro. Né? Então a gente vai aperfeiçoando isso. Então a busca pela inteligência emocional é em todas as áreas. Tanto na área pessoal quanto na área profissional. E muitas vezes a gente fala assim, para que eu vou precisar disso? Para você aprender a lidar com você. Para tudo, né? Ricardo, isso tudo que a gente está falando, né? Já dissemos que passa pela questão da inteligência emocional. Qual seria a sua recomendação para quem
percebeu, nossa, tá me faltando inteligência emocional para lidar com algumas situações na minha vida. O que a pessoa faz? Olha, eu até falaria isso no final, mas tem uma escritora americana que ela fala assim, pedir ajuda é um ato de coragem. Perfeito. E o que a Juliana estava falando ali é bem importante, né? A questão de você ajudar as crianças já na infância, a partir dos 4 anos, né? Eu te digo, é importante. Mas você vai fazer terapia com seu filho até que idade? Então, você precisa de ajuda também para você poder saber educar e dar continuidade no trabalho que está sendo feito. Você identificou a necessidade de levar seu filho ou sua filha para curar um trauma? Maravilha. Mas eu te digo, quem colocou nele? Quem colocou nele? Também está precisando se tratar, né? É por isso que eu digo assim, realmente pedir ajuda é um ato de coragem. E quando a gente consegue se enxergar num momento de debilidade, fala assim, olha, eu não sei lidar com isso. Não sei lidar com a minha empresa, não sei lidar com meus funcionários, não sei dirigir, não sei por que eu estou tirando a habilitação, eu não sei cuidar do meu filho, eu não sei cuidar da minha filha. Porque muitas vezes a gente vai num nível de que, fala assim, eu não sei por que tudo na minha vida dá errado. Fala assim, será que é a pecinha que comanda a sua vida, sendo você, que não está buscando se desenvolver ou buscar desenvolver uma habilidade para que você possa se tornar uma pessoa melhor? Muitas vezes a gente vem criado dos pais, né? Que fala, tem que ser desse jeito, dessa forma. E a gente aceita que os nossos pais criaram a gente da melhor forma possível. Sim. Mas só que a gente não precisa aceitar aquela realidade para a realidade de hoje. Os tempos mudaram. A gente não se imprime mais uma prova como era feito antigamente. A gente não vai para a escola da mesma forma. Então, todas as coisas que existiam há 40 anos atrás já não são as mesmas. A gente não tinha celular naquela época dos nossos pais. E hoje a gente tem a tecnologia nas mãos das crianças. Eu digo assim, muita gente fala assim, eu tenho que tirar o celular da mão das crianças. Eu falo assim, por que você não tira a criança do celular? Porque você vai ter que pegar e empregar tempo. Você vai ter que pegar e sair e falar assim, nossa, filho, vamos andar de bicicleta? Eu também vou ter que me disponibilizar do meu tempo para que ele não fique no celular. E muitas vezes eu só quero tirar ele do celular. Eu sei que aquilo não faz bem para ele ficar com uma quantidade de horas além de uma quantidade saudável, né? E muitas vezes a gente fala assim, tá, mas eu já falei para ele sair. Tá, e a tua parte de pai e de mãe? O que você vem fazendo? Muitas vezes você não está fazendo a sua parte. Você está sendo negligente. E quando você está sendo negligente, você está trazendo consequências e traumas para ele. Você não sabe o que ele está vendo no celular, como que está o andamento dele na sala, como que está o relacionamento dos amigos dele, quais são os amiguinhos que ele tem em sala de aula, como que é a família dos amiguinhos dele. Você escuta as conversas que eles estão conversando, porque hoje eles conversam tudo online e estão jogando online. Tem 3, 4 pessoas ao mesmo tempo e jogando. Então, participar e entrar no mundo deles também é extremamente importante. Mas eu preciso ter inteligência emocional para que eu possa desenvolver essa habilidade, porque senão eu vou achar isso que é comum. Daí fala assim, as crianças de hoje não era como a de antigamente, essa geração está perdida. Eu falei, e quem criou? E quem criou essa geração? Não foi solta, né? Não foi solta. Nós que estamos criando essa geração. Então, os resultados que estamos tendo hoje são resultados que a gente mesmo plantou. Perfeito, é bem isso mesmo. Ricardo, e aí falando especificamente do seu trabalho, né? De que forma você poderia contribuir com alguém que identificou que precisa buscar desenvolver a inteligência emocional? Hoje a gente tem o processo de coach, que ele é muito próximo, que, né, a gente fala de uma terapia. A gente vai num processo desde você saber a sua identidade, saber por que você nasceu nessa terra, quais são os seus talentos. Eu te digo, todo mundo tem talento. A pergunta é se você vai usar ou você vai enterrar seu talento. E muitas vezes você enterra seu talento e você não usa. E nesse processo você vai saber sua identidade e você vai caminhar. A gente vai passar a finalizar esse processo com o ressignificar. O que é o ressignificar que a gente falou lá no início, né? É você resolver um trauma do passado, o mais forte. Porque quando você começa a ver você de uma forma diferente, empoderado e com capacidade, você começa a avançar. E depois a gente fecha com o blindar da mente, que é, eu vou policiar os pensamentos intrusivos que entram na minha mente. E daí a gente tem várias áreas que a gente começa a blindar para que você não seja afetado novamente. E também a gente tem um processo que fala assim, Ricardo, mas como que as emoções externas me afetam? Porque eu dou intimidade. Amar a gente ama a todos, mas intimidade a gente dá a poucos. E muitas vezes a gente acaba dando intimidade para quem a gente não deveria. E essas pessoas é como se a gente desse a chave das nossas emoções para ela que ela possa acessar.
E depois reclama. E depois reclama. Na verdade, eu estou dando acesso. Ninguém entra na minha mente se eu não dou acesso. É verdade. Mas e quantas vezes eu pego e me policio para que isso seja evitado? Então, num processo, a gente passa por todos esses desafios. E a gente vai conhecendo, entendendo onde é a maior situação de dor, onde ela se sentiu injustiçada, porque não é o que acontece, é como eu vi aquilo acontecendo. Eu digo assim, se eu piso no seu pé, eu falo, desculpa, Andréia, mas deixou de doer o pé? Vai doer do mesmo jeito. Doeu do mesmo jeito. Então, e aí isso tem uma consequência, tem uma né? consequência. Então, tudo mas foi sem intenção. Não importa que eu pisei sem querer, mas você sentiu aquilo. A dor. E isso acontece nas injustiças que vêm desde a infância. Perfeito. Principalmente na infância. Exatamente. Principalmente. Então, quem desejar trabalhar as suas emoções e desenvolver a inteligência emocional pode te procurar, né? Depois a gente vai deixar as redes sociais de todos vocês ali na descrição do vídeo. E aí, com certeza, vai poder ajudar, inclusive, para quem quiser empreender, né, Ricardo? Porque empreender com traumas e empreender com emoções conturbadas realmente fica mais desafiador do que já é o empreendedorismo. E aí, a sua mensagem final, então? É que um ato de coragem é pedir ajuda. Eu digo assim, muitas vezes a gente acredita ser autossuficiente e eu vou aprender uma hora. Eu falo assim, mas pode ser mais rápido. Não precisa sofrer tanto, não. Não precisa, né? Existe uma maneira mais fácil de você chegar lá. Com pessoas que já passaram por isso e pessoas que podem te dar um caminho e te mostrar coisas que você não viu. Não vai colocar nada dentro de você, não vai tirar nada. Só vai revelar o que você tem de melhor. Com certeza.